Louvamos a Deus pela tua beleza, tua grandeza, pela sua misericórdia. Estamos aqui mais uma vez para agradecer e render graça ao Senhor por tudo que Ele fez. Honra e glória seja dada ao nosso Senhor. Sou grata ao Senhor porque não me esqueço de onde foi que o Senhor me tirou. Aleluia. Sou grata ao Senhor sabendo que não sou digno de nada, não mereço nada. Mas Ele teve de infinita misericórdia, me deu graça e hoje eu estou aqui. Nós estamos aqui para ouvir o Senhor falar aos nossos corações. Muitas das vezes, irmãos, nós ouvimos, não é aquilo que nós queremos, mas é o que nós precisamos. E eu sei que o Senhor tem de infinita bondade para com a vida de cada um. Nós somos muito especiais para Deus. Não tem ninguém aqui que o Senhor menospreze. Não tem ninguém aqui diferente, mais ou menos. Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor, Ele é contigo, meu irmão. Aleluia. De joelhos dobrados, o Senhor tem de garantir a vitória. E assim é com todos que têm o santo nome do Senhor. Que o Senhor seja louvado, continue ministrando por sobre a vida de cada um, abençoando a vida de cada um, seus lares, família, em nome do Senhor Jesus. Estou muito feliz. Eu ouvi um vídeo da Bispa Basti. E eu falei assim, ô Senhor, traz ela de volta, põe ela de pé, eu quero ver essa mulher louvar. Ô Senhor, mas eu clamei, eu falei assim, Senhor, meu Deus. E quando ela me ligou e falou assim, aonde é o culto hoje? Me dá o endereço que eu vou. Eu falei assim, não acredito. Ela chegou antes de mim e está aqui para a glória de Deus. É Deus que movimentou, Deus fez, é Deus de milagre, Deus de honra, Deus de louvor, o único digno de tudo. Glória a Deus. Quero aqui agradecer o convite dos pastores, pastor Paulo, missionária Antônia, toda a equipe, liderança, todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém? O sexto elo da campanha, por essa causa me põe de joelho. Eu quero ser rápido aqui no que o Senhor quiser fazer e falar através da minha vida. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios. Glória a Deus, no capítulo 3, versículo 14. Por esta causa eu me ponho de joelhos. Não conseguimos entender tamanha misericórdia de Deus sobre nossas vidas, falhos, humanos, pecadores. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Efésios 3, versículo 14. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Todos encontrar? Pega carona com quem não conseguir me encontrar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, Ele é muito bom, irmãos. Não te desanimes com nada, mas se alegre com tudo. Glória a Deus. Efésios capítulo 3, versículo 14. Bendito seja o nome do Senhor, que nos traz entendimento e conhecimento da tua palavra, que nós devemos guardar na tábua do nosso coração, não se esquecendo nunca de louvar a Deus por tudo e por todas as coisas. Aleluia. Amém? Encontrou? Todos encontraram? Está escrita essa palavra. Power on. Bluetooth mode. Versículo 14 de Efésios, capítulo 3, Connected. diz a palavra do Senhor. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Por essa razão,
ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Feche seus olhos só um instantinho. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, nos humilhando diante de Ti, pois reconhecendo a Tua grandeza, que Tu és o Senhor e nada podemos sentir. Nesta noite, pela Tua infinita misericórdia, mais uma vez, Senhor, fale, Senhor, com a Tua igreja. Fale conosco, Senhor. Nos capacita o entendimento e a viver a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Fala não o que queremos, mas o que nós precisamos. Fica à vontade, Senhor, para fazer aqui a Tua obra conforme a Tua vontade. Mas não deixe, Pai, a Tua igreja dispersar. Mas que antes estejamos sempre focados no Evangelho do nosso Senhor Jesus. E a igreja que crê e recebe essa mensagem diz amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Aqui nesse capítulo 3 de Efésios, versículo 14, pela segunda vez, Paulo, ele se rende ao Senhor com humildade, com humilhação, engrandecendo o nome do Senhor. Aleluia. E ele faz uma oração que brota da consciência de tudo o que Deus está realizando nos crentes. Isso é dádiva divina. Porque nós temos o pleno conhecimento que não somos merecedores, mas que nós vivemos pela graça de Deus. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. E o Senhor, Ele entende exatamente quando nós perdemos as nossas forças e dobramos nossos joelhos. E Deus entende. Porque quando nos humilhamos, como Paulo aqui ele fez pela segunda vez aqui em Efésios 3, a palavra do Senhor nos ensina que antes das missões, antes de qualquer coisa que nós venhamos a fazer, nós precisamos render graça ao Senhor. Nós precisamos buscar com humildade a presença, a vontade, a direção de Deus, ainda que a gente não gosta. Não, eu não estou gostando dessa situação, está estranha, eu não consigo. A palavra do Senhor diz que Ele já nos deu um escape para que nós possamos vencer as tentações. Aleluia. E nós precisamos pular, gritar com júbilo ao Senhor pela sua bondade em não nos matar e não nos permitir ser engolidos vivos. Essa é a misericórdia de Deus. É Deus, aleluia. Esse é o poder de Deus sobre a vida de uma criatura que Ele criou com suas próprias mãos, a sua imagem conforme a sua semelhança, nos deu vida, nos fez alma vivente. E só isso é motivo de agradecimento a Deus. E muitas das vezes nós estamos descontentes porque não almejamos ali, não alcançamos aquilo que o nosso coração desejava. Ainda assim Deus nos ouve e tem de misericórdia. Ainda assim o Senhor estende as tuas mãos e nos capacita a manter firme no propósito, no chamado de Deus, a sua vontade soberana, porque a Ele é dado toda a honra e toda a glória. Só Ele sabe de todas as coisas. Às vezes Deus está limitando a minha e a sua caminhada em diversos lugares ao qual o nosso coração se alegra. Eu quero estar naquele lugar. E Deus dá uma pausa. Ele encerra aquele propósito no coração do homem, para que nós possamos ouvir, entender e obedecer qual que é a perfeita vontade de Deus na minha e na sua vida. Que nós possamos alcançar a salvação. Quantos livramentos eu e você recebemos da parte de Deus, com o propósito de Deus, para que tenhamos vida e que o Senhor possa fazer aqui a vontade dEle. Que para nós hoje, nesse momento, é
ministério. E a palavra do Senhor disse que cabe a Ele os mistérios. E muitas das vezes nós queremos entender muito mais daquilo que nos compete. E o Senhor, com a sua infinita grandeza e misericórdia, o Senhor tem nos dado graça a dar um passo a passo na direção ao qual Ele já concluiu, Ele já confirmou na minha e na sua vida toda a nossa história. E nós não podemos colocar impedimento. Nós não podemos abrir mão daquilo que é a vontade de Deus, ainda que doa em nós. Paulo, ele se encontrava preso e Paulo orava. Ele orava para ele: Senhor, me tira dessa prisão. Não! Paulo, ele se preocupava com o seu próximo. Paulo, ele se preocupava com a obra de Deus, com a igreja do nosso Senhor. Ele preocupava, porque ele sabia de onde que ele tinha saído. Assim como eu, assim como você. Muitas das vezes nós nos colocamos de joelho. E às vezes o nosso propósito é egoísta. Às vezes, pastores, nós não conseguimos fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Que Ele é meu Pai, Ele é o seu Pai, Ele é o Pai de todos, Ele é o meu Senhor, Ele é o seu Senhor e Senhor de toda a humanidade. Ele me amou, Ele te amou, Ele amou toda a humanidade, enviando o seu único Filho. Era um propósito de Deus para mim e a sua salvação. E hoje nós estamos aqui nessa caminhada com o nosso Senhor, aprendendo com Ele todos os dias. E eu perguntei: Pai, qual que é o motivo? Por que a igreja do Senhor hoje tem que dobrar o joelho? Senhor, qual que é o propósito? O que o Senhor quer? Por que a igreja hoje precisa dobrar o joelho? Senhor, mas em qual causa? Qual é a vontade do Senhor? Porque todos aqui temos problemas, temos falhas. Todos nós aqui temos necessidade. E o Senhor sabe de todas as coisas. Mas antes o Senhor já nos ensinou: não preocupeis com o dia de amanhã, com o que comer, com o que vestir. Verdade, Deus. O Senhor diz: basta cada dia o seu mal. E quantas pessoas hoje estão se afundando na lama? Quantos foram aqueles que estavam aqui e hoje estão lá fora? Quantas são as pessoas que coçam a cabeça até ferir de tanta preocupação? O que eu vou fazer com tal fortuna? O que é que eu vou fazer se eu preciso de pagar um boleto e hoje eu me encontro totalmente desprovido? O que é que eu vou fazer? Qual roupa que eu vou vestir? Com 200 vestidos que eu tenho no meu guarda-roupa, eu abro: Senhor, eu não sei, eu não tenho uma roupa para vestir. Gente, é tanta alegria, é tanta coisa, tanta festividade, é tanta, mas tanta oportunidade que o homem, a mulher tem. E muitas das vezes a vaidade ocupa o nosso tempo de nos render aos pés do Senhor, engrandecer o teu nome, agradecer Ele por tudo. E nós estamos pedindo mais e mais de coisas que não perca o reino de Deus. Jó disse: eu vim nu, eu vou voltar da mesma forma. E no momento de perda, difícil para qualquer humanidade, para qualquer homem nessa terra, é perder, seja lá o que for. A gente tem visto que muitas separações que estão acontecendo entre os dois, que deveriam ser o quê? Uma só carne, caminhar junto no mesmo propósito, está arrancando uma vida. Quantas foram destruídas e quantas mais serão? Qual seria o propósito hoje da igreja? De dobrar o joelho e falar: Senhor, por essa razão, por esse motivo, por essa situação, eu me ponho de joelhos. Porque nós não temos aonde buscar. O nosso lugar é diante de Deus, na presença do Senhor, na sua casa.
engrandecendo o teu nome, porque a gente não encontra recurso para a salvação da alma de ninguém, de nenhum ser humano, senão do próprio Criador, o nosso Senhor. Eu falei assim: Senhor, que diminua eu, que eu desapareça, que o Senhor cresça e resplandeça, que posso eu, se o Senhor não for na minha vida, se não for o Senhor no nosso meio, se o Senhor não falar conosco, nada ouviremos, nada vai mudar. Mas se o Senhor abrir a boca e falar, Senhor, a nossa vida, a nossa história vai mudar. Aleluia. O nosso socorro vem do alto do Senhor, que fez os céus e a terra. Aí no início, olha aí rapidinho, no capítulo 3, aí no primeiro versículo. Aleluia. Paulo, que é chamado apóstolo dos gentios, ele faz a primeira vez essa oração. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês. Meu Deus, quantas são as orações que nós temos feito em agradecimento a Deus, clamando por um ser vivo, clamando por uma pessoa que se encontra agora num leito de morte, uma pessoa que se encontra nas drogas, uma pessoa que se encontra na prostituição. Será que nós temos alegria e o prazer de buscar, crendo pela fé que o Senhor vai restituir essa vida? Aleluia. Que o Senhor vai mudar a história dessa pessoa. Que o Senhor, Ele vai trazer paz dentro do nosso coração, do nosso lar. Que Ele vai trazer esse revestimento. Será que nós temos essa alegria de estender um braço e dizer: irmão, o Senhor, Ele é contigo. Anima-te o teu coração, porque logo vem a salvação. O Senhor é contigo, Ele te ama. Quantas vezes nós dobramos nosso joelho, alegres, crendo verdadeiramente que o milagre já aconteceu. Quando a gente se dispõe à oração com humildade, submetendo a vontade de Deus, em busca de transformação, mudança, milagre na vida do nosso próximo. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, foram quantas as vezes que nós dobramos o joelho, lembrando de alguém, clamando a Deus por esta Aleluia a vida. Deus. Esta glória. Paulo preso, ele fala: eu, Paulo, por essa razão aí, eu, Paulo. Ele Aleluia. se colocou ali de joelho, ali pela liderança, pela igreja. E ele não fez acepção de pessoas, não. Era toda a humanidade, eram os gentios, eram os judeus, eram todas as pessoas. Ele fez uma oração intercessora. Eu quero passar para a gente não avançar o horário aqui, rapidinho, em nome do Senhor Jesus. Porque quando Paulo ali, ele estava preso, eu fui procurar entender um pouco sobre as prisões. Hoje a gente sabe, né? É totalmente diferente. Naquele tempo era masmorra. E masmorra é um lugar gelado, escondido, sujo, assim longe, fundo, para que se o preso ali gritasse, gemesse, ninguém lá fora iria ouvir. Eles podiam ali fazer, acabar com a vida da pessoa, bater até destruir, jogar ela no chão de tanto apanhar, de tanto sofrimento. Ninguém iria ouvir. E naquele tempo, naquela época, né, era tipo que uma masmorra. E o que eu fiquei chocada é que daquele lugar você saía morto ou leproso. Quantas vezes Paulo foi jogado dentro de uma prisão e ele ainda assim se alegrava e orava? Ele ensinava, ele fazia de tudo para que uma carta chegasse até diante ali do ministério de uma igreja de pessoas que precisavam ouvir. Ouviu que Paulo de joelhos buscava com intercessão a Deus pela vida daquelas pessoas.
Tem um outro exemplo de Paulo e Silas. Eles apanharam por quê? Porque estava pregando a palavra, estava ensinando, estava trazendo alimento espiritual para que aquelas pessoas não se perdessem, mas alcançassem o reino de Deus, a salvação. Foram presos, bateram neles, foram presos. Eu penso que no último grau ali de sofrimento, de dor, porque naquela época não era uma varinha, uma correia, um chinelo que seu pai pegava, pá! Não, apanhava de arrancar um pedaço, doía muito. Mas a Bíblia diz que meia-noite, eu penso que ele olhou e falou assim: bom, nós estamos presos, está tudo doendo, está sangrando, estamos mais morro aqui. Se a gente ficar calado, não vamos sair daqui morto. Então é melhor, vamos adorar Silas, vamos sim Paulo. E eles adoraram. E a Bíblia diz no propósito de Deus, ele quebrou todas as cadeias, as correntes, libertou todo o povo. Aleluia. Glória a Deus. Houve ali o poder, a manifestação do poder de Deus naquele lugar. Será que tinha alguém ali que matou o pai, a mãe e a irmã, que não merecia, tinha que morrer ali dentro? A Bíblia diz que o Senhor quebrou as correntes, as cadeias, abriu as prisões. Por causa de louvor. Será que eles louvaram só por causa dele? Eu falei, não, vamos louvar a Deus, fazer aqui a sua vontade e que o seu nome seja glorificado na vida de todos que foram. A mesma coisa que acontece com Paulo. Paulo, o apóstolo Paulo, chamado apóstolo por Cristo, ele fez uma oração intercessora. E nela ele escreve assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, indicando que submissão e reverência total a Deus, para pedir forças à igreja. Eu quero citar aqui três propósitos aqui. 3 pontos principais. A nossa postura de cristão em oração e intercessão pela igreja do Senhor. Em Efésios, no capítulo 3, do 14 ao 21. O primeiro ponto é a postura. Paulo, ele dobra o joelho, demonstrando o quê? Humildade e dependência a quem? A Deus. Depois da reverência a Deus, veio a petição de Paulo. Ele pede que o Pai fortaleça o homem interior, que para nós é incapaz de dominar. Se não for pelo poder da palavra de Deus, pela presença do doce Espírito Santo, se não for por Ele, nada vai acontecer, nós não podemos nada. É Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é chamado Consolador. Na hora que para você, meu Deus, agora é morte, o Senhor diz: não, agora eu te dou vida e vida em abundância. É pelo poder do Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado. Ele fez um pedido. Ele pede que o Pai fortaleça o homem interior dos cristãos através do Espírito Santo. A Bíblia diz em Jeremias 33:3: clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Toma atitude de cristão verdadeiro. Anuncia a palavra do Senhor, submetendo a vontade do nosso Senhor, que é soberano, é bom, perfeito e agradável. Diz não o que quer, mas diz aquilo que o soberano já disse. E essa palavra, ela vai engrandecer o nome do Senhor, mas essa alma vai ser alcançada, ela vai ser restituída, ela vai levantar do seu leito de morte, da doença, da enfermidade, seja lá do que for, porque a palavra do Senhor não volta vazia para Ele, sem antes cumprir um propósito pelo qual ela foi enviada. E Deus vai colocar você diante dos grandãos, diante daqueles que
você passa quando está coberto, abaixa a cabeça e reverencia o homem, reverencia o nome do Senhor Jesus. Reverencia o Senhor, Ele é soberano, Ele é digno de tudo, diz a Santa Escritura. Aleluia, aleluia. O nosso interior, ele tem que ser mudado, transformado. E a Bíblia nos ensina que só pelo poder da pessoa do Senhor Espírito Santo, que nós ouvimos com clareza a sua voz falar conosco. Seja gentil ao seu próximo. Eu aprendo isso todos os dias. Porque por mais que eu esforço, eu vou lá e cometo pecado. Eu falo assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero fazer isso, eu não quero agir assim. Me ajuda, Senhor. Eu estou precisando de mudança, Senhor. Eu necessito das tuas mãos sobre mim. Arranca, Senhor, as más atitudes de mim. A dureza do meu coração quebra, esmiuça, manda fogo, mas desaparece a antiga Andréia, o velho homem, Senhor. Eu nasci das águas do Espírito, mas me ensina, Senhor, nessa caminhada, andar com o Senhor. Ainda que eu não goste, Senhor, do que o Senhor vai falar, mas eu sei é o que eu preciso. E eu necessito, Senhor, alcançar a salvação. E eu sei que essa não vem, Senhor, da minha força, não, mas das mãos do Senhor, do teu poder, da tua misericórdia, do sacrifício que foi feito naquela cruz. Vira para o teu irmão que está olhando para mim com cara de delegado e fala assim: ó, Jesus te escolheu. Reclama com ele. E não acha ruim a pregadora, não. A palavra do Senhor, fala com ele. Aleluia. Agora nós vamos para o propósito. Já estou quase encerrando, falta 5 minutos. Jesus. O propósito. E vocês estão conseguindo compreender? Eu estou correndo um pouquinho por causa do horário. Guarda essa mensagem, pede, Senhor Espírito Santo, me faz lembrar de tudo, não deixa de esquecer de nada, nem uma Bíblia, nem um acento de tudo que foi dito, Senhor. Esse é o alimento que eu preciso para alcançar o reino de Deus, a salvação. E não seja egoísta não, assim: Senhor, eu quero levar muitos comigo. Pede Deus para te usar nessa terra, que Ele vai te usar com um propósito, de alcançar aquelas almas que necessitam ser ainda alcançadas. Amém? O propósito de Paulo era que Cristo habite em nossos corações, pela fé, estando enraizados e alicerçados no amor. Quando o irmão falou aqui de 1 Coríntios 13, no versículo 13, fala sobre a fé, a esperança e o amor. E Paulo, depois de trazer um conserto para a igreja de Coríntios, eles falam: vocês estão brigando por causa de dons, por causa de línguas, por causa disso. Tem divisão na igreja. E eu achava que eu viria e encontraria vocês o quê? Ensinando o que vocês aprenderam. Mas eu vou ter que voltar com leitinhos, porque vocês estão como mundanos, porque estão trazendo divisão dentro da igreja. Encerrando esse assunto, eu quero mostrar para vocês algo muito mais excelente. E ele começa: ainda que o sino retire, Jesus, aleluia. ainda que eu venda tudo, ao Senhor da glória. ainda que eu faça isso ou aquilo, sem amor eu não estou fazendo nada. A igreja que ora sem perseverança, sem humildade, buscando pelo próximo, não está fazendo nada. Nós precisamos ouvir aquilo que vai transformar o conteúdo do nosso coração, que é uma pedra bruta, enganoso. Quem o achará? Quem o conhecerá? A palavra do Senhor em Hebreus 4:12 fala: o Senhor conhece a verdadeira intenção do coração. Paulo não pedia tempo, sangrando, doendo, preso, de qualquer forma. Ele já estava agradecido, porque somente o Senhor pôde tirar ele da onde ele estava. Assim como eu, assim como você, nós temos uma incumbência. A igreja, o significado é o quê? Ir para fora. As almas continuam lá morrendo.
Homens e mulheres que estavam aqui no meu lugar, no seu lugar, pregando, louvando, adorando, estão na prostituição. Eles estão sofrendo. Eles precisam de um abraço. Eu relembrei aqui a Bispa Basti, né, falando ali, muitos jovens se perderam. Quando ela coloca o pé lá, ele chora, abraça, agradece pela presença dela, porque sabe que todo cristão, quando chega na igreja, num lugar, ele tem algo da parte do Senhor, para falar para a igreja do Senhor. É a preocupação de Deus. E Paulo, ele recebeu uma incumbência, e ele se alegrou e se doou. Não era para qualquer um espírito, não. Paulo foi um dos que recebeu apóstolos. Ele recebeu essa incumbência. E a Bíblia diz que ele guardou a fé. Ele renunciou o eu, dele, o querer, e prosseguiu e alcançou a vitória. Ele venceu, ele fez o bom combate, não matando o próximo, o irmão que nós deveríamos abraçar. Se nós submetemos à vontade de Deus, que é se organizar, fazer uma oração mútua, se não for um cristão de mãos dadas um com o outro, ali em concordância um com o outro, não tem como Deus dar crescimento na sua obra, na sua vida. Nós precisamos entender, o bom não é chegar aqui e pregar, porque se abra minha boca e fala de mim, eu vou ter que prestar conta com aquele que é o dono da palavra. Hoje me aconteceu algo tremendo. Eu me rendi aos pés do Senhor, diante do seu altar, e pedi a Ele: Senhor, me perdoa. Eu não estou sendo isso tudo que eu prego, que eu falo. Eu não estou exercendo o amor da forma que eu aprendi aqui com o Paulo hoje, não. Eu não sou merecedora de nada, mas eu peço: Senhor, me ajude, me transforma. As palavras que eu proferi contra fulano, ciclano, libertando, Senhor, me arrependo no pó dessa terra, mas mata essa velha criatura e não ressuscite, não deixa ela ressuscitar, mas nós carregamos esse embora nas costas, diz Paulo até hoje. Mas você precisa renunciar a esse mundo, porque o outro fede, ele pesa. Nós precisamos renunciar ao nosso eu. Olhei, gente, o que eu ouvi depois da boca de uma das pessoas, que eu fui grossa. Eu estava tão preocupada, eu disse: Senhor, o que eu vou levar para a igreja? O Senhor não me deu palavra. Senhor, tem um tema aqui, mas quem que o Senhor quer? Pai, a igreja vai dobrar o joelho em razão de quê? Quem que o Senhor quer? Eu já estava desesperada. Eu falei assim: não, se o Senhor não falar nada, eu vou ligar para o pastor. Eu falo: pastor, não vou. Deus que me deu palavra, vai abrir a boca para falar de mim, não. E o Senhor fala assim: abra sua boca, não é você quem fala sou eu. Glória! Glória! E depois eu ouvi da boca de uma dessas pessoas falando que gostava muito de mim. Eu falei assim: meu Deus, agora eu enterro a minha cara. Não pode! Me arrependo diante de ti, porque eu abri minha boca e falei o que eu deveria. Irmãos, pede o Glória a Senhor Deus! para te ajudar quando você abrir, nós abrimos a nossa boca. Aleluia. Que o Senhor venha falar. Nós precisamos de uma palavra que vai edificar a vida e não matá-las. A igreja hoje está se matando uns aos outros. Verdade, Nós estamos escolhendo quem louva melhor, quem tem uma voz mais bonita, quem prega mais, quem é isso. E tem aquela dissensão, aquela divisão da igreja. E o Senhor, Ele quer que nós reverenciamos a Ele. Que nós venhamos entender que somos necessitados dele, sem ele nada nós podemos. Nós precisamos fazer uma oração mútua, todo mundo junto num único propósito. É verdade, Deus. Pedir a Deus pelas almas que estão lá fora, esperando ouvir da minha e da sua boca o que Deus tem. Porque só a palavra de Deus, o irmão citou aqui, Mateus 4, aonde que houve a tentação de Jesus. E conhecendo que ele foi enviado até o deserto, foi pelo Espírito Santo. Mas quem tentou ele foi o diabo. Quando eu e você abrimos a boca e falamos daquilo que não procede da boca de Deus, nós estamos sendo usados pelo diabo.
Porque Deus amou o mundo, todas as pessoas no mundo inteiro. E foi com o único amor, o único Senhor, no único propósito, para que todo o corpo que deveria ser bem ajustado, alcançasse o que é a salvação. E hoje há destruição. A palavra do Senhor em Mateus 4,4 diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Conclusão para encerrar, passei 4 minutos, pastor. O trecho que nós lemos aqui, ele culmina com a doxologia de que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Aleluia. Paulo, ele fala de um amor insondável, imensurável, amor experimentado para muito além da nossa compreensão intelectual. Este amor é o legado do crente. Mas sem compreendê-lo, como Paulo está orando, dificilmente podemos desfrutar de tão sublime experiência com Deus. Esse é um amor que não se explica, mas que tenhamos atitude e venhamos nos prostrar em arrependimento sincero dos nossos pecados, em exaltação ao nome do Senhor, que é nome sobre todos os nomes, clamando ao Senhor por toda a humanidade que se encontra perdida. Esse é o propósito de Deus para a sua igreja hoje. Amai ao teu próximo como a ti mesmo, diz o soberano Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade no nome do Senhor.